Bem, então, pessoal, bom dia a todos aqui. Professor Tiago na área, com a disciplina de Sociologia, capítulo 12, tá bom? Do livro aí. Hoje a gente vai falar, vamos discutir sobre Estado e governo, tá? E eu gostaria da participação de todos aqui, tá certo? Então, bom dia para os que chegaram agora. Jonathan, turma toda aí, tá certo? Bem, de início, eu convido que todos peguem um livro aí, porque a gente está em sequenciazinha aqui, eu vou estar explicando algumas coisas, vocês podem ir anotando as questões que eu vou falando. Débora também está chegando aqui na aula. E dessa maneira vocês vão fazendo as anotações, né? Vão enviando aí a nossa discussão. Vamos iniciar com uma reflexãozinha aqui, ó, certo? A reflexão é sobre o Estado e o governo. E a primeira pergunta que eu faço, tá, para a gente pensar, refletir, é o seguinte: você é governado? Né? Quem te governa? Outra pergunta. Tem mais gente entrando aqui na aula. Isso, quem está chegando agora, né? Sejam bem-vindos aí, bem-vinda. Então, eu perguntei, ó, você é governado? Quem te governa? Terceira, é possível não ser governado? Será que é possível? Tá? E, por fim, pensa nisso também, ó. Estado e governo são a mesma coisa? Existem diferenças. Por que eu fiz essas perguntas? Porque o ponto hoje é a gente falar sobre Estado e governo, certo? Então, a gente precisa diferenciar. E a gente vai desde o passado até o presente para discutir essas questões aqui do nosso capítulo 12 de Sociologia. Seja bem-vinda aí, Giovana, né? Débora, que chegou agora há pouco também. Tá? Então, olha só. Vamos começar falando sobre formas de governo, certo? Então, de início, a gente traz aqui na leitura do livro o governo teocrático, tá? Ou a teocracia, onde nós temos um chefe político, imagina, nós temos um chefe político, e esse chefe político, ele é, de fato, o representante de Deus, tá? A gente pode relacionar muito essa forma de governo com o islamismo, os muçulmanos. Então, a gente tem essa forma de governança, tá? Nos países árabes, por exemplo, né, onde discutem aí a religião do Islã, os muçulmanos, tal. Percebam que quem é o líder, ó, eu quero que vocês entendam assim, o líder religioso também é o chefe do governo. Então, a forma de governo que logo se inicia aqui no nosso livro. Tá? Lembra daquela pergunta, né? Quem te governa? É possível não ser governado? Então, vocês vão perceber que na aula de hoje a gente vai falar sobre muitas formas de governo que acontecem de maneiras distintas da que nós estamos acostumados aqui no Brasil, certo? Outras formas de governo que existiram, que na sequência o nosso livro vai trazer aqui, por exemplo, a ditadura. Estou lá na página 121, para quem quiser ir acompanhando. Tá? E a ditadura, né, é uma concentração do poder sobre as mãos aí do Estado, tá? Que limita aí as normas de convivência para tentar garantir aí a ordem. Então, essa é a ditadura. O governo, no caso aqui na ditadura, pessoal, é exercido por um militar ou por uma junta, né, de militares e conta com o apoio desses militares ou dessa junta, obviamente, para a sua governança, governabilidade, né? E normalmente se instala através de um golpe, tá certo?
um golpe de Estado. Normalmente é assim que se instaura uma ditadura. Ela se divide basicamente em duas maneiras de governabilidade, que é a chamada ditadura totalitarista, tá? E apontada, né, como uma que a gente tem mais apreço, já que a gente vivenciou aqui no Brasil, se a gente pode colocar assim, e tem a ditadura autoritarista, essa é mais criticada, que é do nazismo, fascismo e tal. Vamos saber mais. Ó, tá aparecendo uma mensagem aqui que estou com instabilidade na conexão. Então, se eu estiver falando de repente dá uma bugada, falem aí, tá? Escrevam que aí eu repito o que eu estava discutindo. Bom? Foi que entrou umas meninas bonitas aqui, rapaz, na aula aí, né? Deu uma travada aí com a beleza dessas meninas aqui, entendeu? Vamos na sequência aqui, ó. Eu estava falando de ditaduras, né? Então, como seriam as características que nosso livro aponta aqui da ditadura totalitarista, né? Então, a gente tem em um primeiro ponto a chamada despolitização. Por quê? Porque se é totalitário, é basicamente um único partido, né? Então, você tem uma totalidade no governo, onde se concentra toda e absoluta poder sobre os demais, tá? A gente tem o fim, por exemplo, da liberdade de expressão, né? Pensa na ditadura instaurada, né, nos países ditos socialistas, comunistas, né? Pensa na chamada ditadura do proletariado. Pode pensar também aqui, houve aqui no Brasil, mas foi diferenciado. Os pontos não se encaixam aqui, né? Já que também é totalitarista, a gente abole, tem a abolição dos partidos, então é um único partido, e uma, uma característica importante é que esse tipo de governo conta com o apoio da população, né? Uma característica que ocorreu principalmente aqui no Brasil, tá certo? Conta com o engajamento da população, não a sua totalidade, obviamente, né? Mas uma grande parte, certo? Então, essas são as características da governança, do tipo de governo da ditadura totalitarista. E como seria a autoritarista, né? Essa daqui é uma que, inclusive, teve muitos rebatimentos no cenário mundial, porque houve guerras, na Segunda Guerra Mundial e tal. Então, a gente tem, por exemplo, ó, na ditadura autoritarista, eu anotei umas coisas aqui, basicamente apenas um governo, né, um governante ou um pequeno grupo de governantes, tá, que monopolizam aí todo o poder. E a gente tem um exemplo do fascismo, né, do franquismo na Espanha, do nazismo na Alemanha e do fascismo lá na Itália, certo? Então, basicamente são esses aí as características principais das ditaduras. Eu vou só aprofundar um pouco sobre esse último, né, na autoritarista, porque também tem algumas características que possam ser importantes, como, por exemplo, o ultranacionalismo. Então, esses ditadores, eles se julgavam detentores da única verdade, né? Da única, por exemplo, religião, da única ação do poder. Então, o poder se concentrava sobre a figura de um único sujeito, no caso do Mussolini na Itália, né? No caso do Hitler lá na Alemanha, tá? Pregava uma emergência, né, na expansão do território. Então, sabe, conquistas territoriais, o Hitler, teve a discussão do Holocausto, essas coisas que vocês
já discutiram aí em outras aulas, somente o conteúdo de história, né? Então, é uma época triste dessa fase, que marca aí, né, o período entre guerras, e a Guerra Fria também. Ok? Outras formas de governo, lá na Idade Média, se a gente for comparar, o nosso livro também traz essa análise aqui, a monarquia, né? E olha que a monarquia, eu falei assim, Idade Média, mas até hoje tem a monarquia, obviamente, né? Então, como que é na monarquia? Na monarquia você tem um rei enquanto o chefe de Estado, né? Ele é o chefe de Estado e também ele pode ser assessorado, tá certo, por um parlamento ou por um primeiro-ministro, né? Como é o caso lá do Reino Unido, a gente chama a monarquia parlamentarista, né? No Reino Unido, na Suécia, existe o rei ou a rainha, tá? A família real ainda é consolidada, porém ela tem que seguir uma constituição que é elaborada por um parlamento. Então, os reis, o monarca divide o seu poder com os representantes da sociedade que fazem parte desse parlamento, ok? Então, ela é conhecida como a nova fase aí da monarquia na Idade Moderna, com o fim do absolutismo. Antigamente, na Idade Média que eu expliquei para vocês, lá na Europa, era a monarquia absolutista, onde, nesse caso, o rei mandava em todos e em todos, inclusive na religião das pessoas, né? A gente tem uma fase muito importante nessa questão, quando começaram as fragmentações do cristianismo, as reformas protestantes que ocorreram, a criação de outras formas de igreja, outras formas de pensar o cristianismo, como o Lutero com as 95 teses, né, criticando aí as práticas dos cristãos da época, como a venda de indulgências, que era vender o pecado, ou desculpa, vender o perdão, né? E imagina, por exemplo, deixa eu ver, Suzana tem um pecado, aí eu sou o padre, né? Aí Suzana vem se confessar, aí diz o seguinte: ó, eu tenho um pecado grave, tal. Aí eu digo, rapaz, esse pecado aí não dá para perdoar, não, Suzana. Agora, se você, né, chegar junto com uma propinazinha aqui ou ali, quem sabe. Então, isso se chamava compra dos perdões, né, das indulgências. E dessa maneira, o Martinho Lutero, ele começou, né, a ser contra essa postura e formou a sua própria igreja, né? Ele pregou 95 críticas, conhecido 95 teses, na porta da igreja. Lá. Teve também a igreja do rei Henrique VIII, a igreja anglicana, e essa foi engraçada também, porque esse rei, ele criou a igreja anglicana da seguinte maneira: ele queria que na monarquia é hereditário, né? Então vai passando de pai para filho, e ele queria um homem, né? Então, imagina que agora a Débora era casada com Henrique VIII e ela só dava filho menina, né? E aí não conseguia atender às necessidades do rei. E olha só o que ele fez: ele chegou no Papa e queria o divórcio. Nesse tempo, imagina, não tinha um divórcio. Então, ele me descase, Papa. E o Papa, não vou fazer isso. Aí ele, tá certo, então eu vou fazer minha própria igreja. Olha só como era o absolutismo. Então, vejam que a monarquia, ela foi, né, transcendendo, prescindiu para essa nova forma de governo como nós temos hoje. Eu dei o exemplo do Reino Unido, né, da Bretanha, que tem lá a monarquia parlamentarista, certo? É diferente hoje. Você pode, inclusive, discordar do rei. Ele não vai mandar cortar a sua cabeça, né? Tem uns parlamentares que representam aí parte da população. Falar de uma mais parecida com a nossa, que o livro vai apontando, a partir lá da página 122, tá? A democracia, também, sim, também teve o comunismo,
Esqueci de colocar essa antes de chegar na democracia. O comunismo, que vem do idealismo alemão sobre uma lógica, isso aqui a gente já discutiu, né? Que nasce a partir de uma discussão onde vai se industrializando algumas nações na Europa e vai gerando classes sociais, burgueses e proletários, tá? E esse desenvolvimento do capitalismo foi estudado na Inglaterra, primeiro pelo Marx, Karl Marx e o Engels, e aí ele descobriu que trazia vários prejuízos, né, o capitalismo na classe trabalhadora, então ele idealizou outro modo de produção que atendesse às necessidades daquelas pessoas que produziam a riqueza, mas contraditoriamente não tinham acesso àquela riqueza que produziam, né? E se formou aí os proletariados. Então, ele idealizou um modo de produção que foi capturado, por exemplo, pela União Soviética, pela Rússia, né? E que tinha como seu principal líder no período da Revolução Russa, em 1917, o, o Lenin, Vladimir Lenin, e na sequência, já enquanto União Soviética, o Stalin, só que se formou, de fato, uma ditadura, né? Uma ditadura do proletariado, e não aquilo que foi idealizado lá pelo Marx e pelo Engels, enquanto uma sociedade sem classe, aquela coisa tal. Né? Na democracia, que aí sim a gente já está começando a falar mais um pouco sobre a nossa realidade, né? Trazendo aqui para o Brasil, né? Na democracia, a gente tem outras características, né? Que basicamente é o poder nas mãos do povo, teoricamente, né? O democrático seria você exercer sua cidadania. Então, se fala em cidadania na democracia, como se fosse um sinônimo. Nós elegemos, né, os nossos governantes. Ou fazendo uma crítica, né? Nós elegemos aqueles ditadores que vão nos governar. Entende? Essa é a forma de governo mais próxima aqui no Brasil. E ela tem uma característica, né, que vem dessas revoluções, principalmente desde a França, através do Montesquieu, que ele instaurou a seguinte questão sobre as relações de poder. Então, se você dá muito poder a uma pessoa, vai ter algum problema nisso aí. Então, o poder deve ser dividido. E aí o Montesquieu cria os três poderes: o poder legislativo, o executivo, o legislativo e o judiciário, onde um meio que é independente do outro e regula, né, o outro. Então, é uma forma democrática de exercer a cidadania. O Brasil se utiliza dessa forma de governança atrelada ao presidencialismo. Tá? E a gente vai falar mais sobre isso agora, mas antes eu preciso saber se vocês estão conseguindo acompanhar essas formas de governo que eu estou explicando aqui para vocês. E aí, tem dúvidas? Calma, calma. Fala um de cada vez, porque todo mundo falando assim ao mesmo tempo fica difícil, né? Deu compreender. Tá tranquilo. Tá tranquilo, Miguel? Boa, Miguel. E essas meninas aí, Miguel, estão dando trabalho nesse grupo aí? Bota esse povo para estudar aí, Miguel. Quem mais? E as meninas? Falam comigo aí. Vocês estão me ouvindo ou estão dormindo, né? Estão dormindo, é, gente? Dá pelo menos uma risadinha aí, uma gracinha. Hoje ninguém ligou a câmera, hoje eu tô só aqui, rapaz. Tô no vazio. Giovana tá por aí? Débora tá por aí? Maiara também? Vou seguindo aqui, viu? Me deixaram no vácuo aqui, rapaz. A Giovana respondeu, tô aqui. Certo? Então, estão entendendo aí as formas de governo, certo? Vamos lá, falar mais sobre o Brasil. Aí, Ana Laura, me deu uma luz. Muito bem. Top. Tá melhorando, certo? Vamos lá, vamos tentar participar mais. Olha só,
Eu falei para vocês que o Brasil se utiliza, né, de uma forma de governo onde tem uma governabilidade sugerida pela ação integrada de poderes. A lei dos três poderes, poder executivo, legislativo e o judiciário. Né? Pode parecer bobo, mas quem, por exemplo, hoje no Brasil representa o poder executivo? Hein? Miguel? Miguel que participou. Diz aí, Miguel. Quem são os representantes do poder executivo? Miguel? Prefeito, presidente e governador. Boa, Ítalo. Ítalo atravessou o Miguel, né? Mas eu tenho certeza que o Miguel ia responder essa. Muito bem. Então, hoje a figura do presidente, por exemplo, são os governadores, os prefeitos, enfim, são os representantes do poder executivo. Tá? Essas formas de governo da democracia, elas, assim, a gente está falando em várias formas de governo, eu trazendo o tempo histórico diferente, mas uma das primeiras democracias, elas aconteceram lá na Idade Antiga, na Atenas, Grécia Antiga ali. E olha só que nesse tipo de democracia, por exemplo, ó, Ana Laura, Débora, Giovana, Maiara, as meninas que estão por aqui, que eu estou vendo algumas aqui, elas não teriam direito a voto, não teriam direito nem a participar das discussões na Ágora, né? Discussões políticas. Então, isso era a forma de governo mais certa que existia na época. Nem, por exemplo, as classes mais pobres não poderiam ter. Né? Então, a cidadania que eu falo, relacionada à democracia, é dessa democracia do cotidiano, né? Do contemporâneo. Tá? Aqui a gente vive numa forma de governo que é democrática, mas sobre um Estado pautado no presidencialismo e no parlamentarismo. Não é assim? Vejam que no nosso governo tem um presidente, né? Que faz parte do poder executivo, mas tem aqueles representantes que elaboram as leis, né? Que fazem parte aí do legislativo, que elaboram a Constituição. Né? E tem aquelas pessoas que também julgam as leis, né? Que fazem todo o processo de julgamento para que se possa executar as leis, e que se cumpra as regras. Então, é necessário um presidente, que é um representante, né? Elegido pelo voto direto das pessoas, voto popular, de 4 em 4 anos, um ano podendo se reeleger, e aí você tem um parlamento, né, formado aí uma Câmara de políticos, né, uma Câmara de representantes, né, representantes da corrupção, ou, desculpa, representantes do poder político, né, claro, tem algumas exceções aqui, né, gente, que vão, obviamente, né, trazer aí os anseios e os projetos para beneficiar a nossa sociedade. E aí fazem parte aí do parlamento. Então, o presidente, que tem seus ministros, que tem os senadores, que tem os deputados federais, depois os estaduais, os vereadores, né, e os prejudicados aí, que são o povo brasileiro aí. Certo? Então, esse é basicamente um exemplo aí do nosso governo. E para a gente fechar, eu tenho mais uns 10 minutos aqui, eu queria falar com vocês sobre as formas de dominação do Estado. Né? Então, a partir lá da página 124, a gente já começa a sair da forma de governo e vai ver como é que o Estado hoje governa. Né? Então, essa concepção de Estado, ela é muito importante, já que a gente está falando aqui das origens desse Estado moderno, porque é para que todos entendam que ninguém pode ficar acima da lei. Né? Todos são iguais perante a lei, tá? Inclusive na Constituição. Apenas o Estado pode punir sem prejuízo algum. Né? Apenas o Estado pode punir sem sofrer consequências. Todas as outras pessoas, não.
Então, o Estado ele exerce uma forma de poder através da coerção, né, que é discutido aí por alguns sociólogos e também filósofos, né? E essa forma de relação de poder é a chamada dominação, gente. Então, lembra que eu marquei no início da aula umas questões de reflexão e eu disse para vocês, pode não ter governo, porque é Estado e governo são coisas diferentes, então é nesse momento que a gente precisa pensar, né, a ação do Estado. Né? E o Estado ele exerce uma dominação sobre nós. Né? Essa dominação ela pode ser tradicional, dominação tradicional, né? Que é aquela dominação por hábito, por conveniência. Né? A gente começa a ter, por exemplo, os mais velhos, a gente já chama de senhores. Né? A gente vai vendo todo mundo dar a benção ao avô e vai lá e pede a benção também. As crianças vão vendo isso pela tradição, tá? Né? Faz parte dos costumes, do cotidiano. Né? Então, é um tipo de dominação. A dominação carismática é outra apontada aqui no nosso texto, né? Do livro. Essa daí é uma devoção afetiva que as pessoas têm, por exemplo, o tio mais velho de vocês, né? Tem o respeito, ou por exemplo, tem um carisma, né? Vocês têm grupos, aí tem aquelas pessoas que são mais carismáticas, então vocês têm o respeito dela. Então, é outra forma de poder, né? Por exemplo, algum professor, professora que tem a questão do heroísmo, que sempre prega o bem. Só dando aqui alguns exemplos. Pode ser colocado também pelo poder intelectual, né? Já aqui dando um exemplo do professor, ou aquele professor que fala bem, ou professora que tem uma oratória e uma retórica muito boa, entende? Então, são essas representações aí, que se chama o poder carismático, e o livro também vai falar sobre a dominação burocrática, que é essa que o Estado nos proporciona, que é através da Constituição, que é através do contrato social, né, que é através da corrente filosófica dos contratualistas, de Thomas Hobbes, do John Locke e do Montesquieu. Tá? Vou já explicar mais. Certo? Bem, na sequência, o Estado ele também passa por uma série de contextualizações históricas, e lá na página 125, pessoal, o Estado vai estar trazendo aí como ele era, por exemplo, lá na Roma Antiga, né? Como era essa relação na discussão que eu falei agora há pouco, da Grécia, que depois chegou Roma, né? Dominou aquela região, então teve o Senado, que eram os representantes, então o Estado vai tomando agora novas formas que são bem parecidas com as questões que a gente vê hoje na burocracia. Por exemplo, uma Constituição, né? Uma Constituição é um conjunto de regras, de normas que temos que seguir, tá certo? Na modernidade, essa Constituição é que ganha aquele formato, né, de um poder sustentado na lei dos três poderes. Então, é uma espécie de vigília, né, para que nenhum tenha mais poder do que o outro. Então, o Estado assume agora outras configurações quando surge, tá certo? Alguns filósofos, alguns autores, alguns pensadores que vão discutir o estado de natureza, o estado de natureza da sociedade. E um dos principais aqui é a corrente dos contratualistas, que é esse que eu expliquei agora há pouco. Então, o livro começa a explicar sobre essas questões, né? E chega, basicamente, aí o termo, né? O contrato social do Thomas Hobbes. Eu não me lembro se eu já falei isso aqui para vocês. O Hobbes, olha só a concepção de Estado que ele trouxe, né? Ele disse que o homem, os seres humanos por natureza, em sua essência, possuem um estado de guerra.
O que é isso? Eles são perversos, são maus, são mesquinhos, né? E para que a sociedade não entre em guerra e se acabe, é necessário ter um poder acima, né, das pessoas para que todo mundo se mantenha em ordem. Então, essa era a teoria lá do Thomas Hobbes. Né? O Montesquieu, que eu expliquei para vocês agora há pouco, ele diz que é necessário também ter um poder acima dos demais, porém, esse poder deve ser dividido, né, entre os três poderes. Então, o Estado hoje não é aquele Estado monárquico absoluto, como pregava Thomas Hobbes, e sim, no Brasil, especificando no Brasil, é o Estado como pregava o Montesquieu, através dos três poderes, de uma democracia, de um presidencialismo, né, que faz parte aí do conjunto democrático do Brasil, certo? E isso se encaixa lá no que conhecemos hoje como o Brasil recente. Como é a forma de governo do Brasil recente, né? Essa discussão da democracia, a gente fala que é recente, porque ela é de apenas, pessoal, 1985. Claro, faz muitos anos isso, 1985, nesse tempo eu não era nem nascido ainda, né? Imagina, eu tô com 23 anos agora, então faz muito tempo mesmo, mas isso na história é algo, né, recente. O que a gente chama de recente na história é, às vezes 100 anos não é nada, é um piscar de olhos. Então, 1985 é quando a gente começa a falar no processo de democracia, após o período da ditadura, né, que o Brasil vivenciou. Tá certo? Foi um movimento marcado pelas chamadas diretas já, que era o quê? Que era a população indo às ruas mostrar sua cidadania, pressionando o governo para que se tenha as eleições, né? As eleições diretas. Né? Foi um movimento chamado pela direta já. E aí, o nosso livro vai contextualizando, eu vou só rapidamente, porque eu tenho poucos minutos aqui, né? Tem uns 2 minutinhos ainda antes que acabe aqui a nossa conexão. Tancredo Neves, né? Ele se elegeu como esse voto direto aí, só que ele teve um problema de saúde, né? Faleceu, não pôde assumir o poder, e devido a isso, o José Sarney tornou-se o primeiro presidente civil após a ditadura militar, né? O Sarney. Ok? Depois pesquisem, tá? Esse sujeito aqui. Vocês vão ver grandes histórias do José Sarney. Ó, lá na frente, né, na próxima eleição, em 89, aí surgiu outro político, né, no cenário democrático, que foi o Fernando Collor de Mello, mas logo ele entrou no esquema da corrupção e foi impedido, né? Teve um impeachment e ele saiu. Quem entrou no seu lugar foi o Itamar Franco. Né? Então, o Itamar Franco termina e após o seu governo passa a faixa para o Fernando Henrique Cardoso, que se reelege, tá? E lá na frente chegou o Lula, né? O Lula lá na década de 2000 também se reelegeu, conseguiu colocar a Dilma Rousseff na sequência. Ela teve um primeiro governo, no segundo ela foi acusada das pedaladas fiscais, né, corrupção, e também foi impedida, teve um impeachment. Ela sai, quem assume é o vice, o Temer, né? E logo na sequência do Temer, teve agora, né, recentemente, o governo que segue, né, que é o do Jair Bolsonaro, tá certo? O Jair Messias Bolsonaro. Então, a gente está hoje, atualmente, no governo Bolsonaro, tá certo? O pessoal está dando uma risada aqui, porque eu falei do temor, quis dizer Temer, entendeu? E o Messias, mas não é aquele Messias não, viu, gente? Enviado por Deus, não. É outro Messias aí, tá bom? Então, essa é uma bem breve aqui, uma representação das formas de governo aqui, né? E da proposta do Estado. A gente já vai encerrar o tempo aqui, vai já cortar, então eu tenho que encerrar a nossa aula de hoje, certo? Então, fiquem aí com os exercícios, gente.
façam e lembrando que eu vou indicar lá atividades no sistema. Então, forte abraço a todos, um beijo aqui para as meninas, viu? E a gente se fala na próxima e um abraço aqui para os meninos. Até mais, gente. Valeu. Valeu, tamo junto. Valeu, professor. Até semana que vem. Valeu.